E chega mais para mais um Pó de Café. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial e muito querida na minha vida. É minha amiga de infância, Michele Vasconcelos. Ai, nem acredito que eu tô Nem aqui. acredito! Gente, a Michele veio de longe, ela mora em Fortaleza. E ela tá passando esses dias aqui em São João de férias. E claro que eu chamei ela para poder contar um pouquinho das vivências, das histórias dela pra gente. Ela tem, assim, uma história de vida linda. E tô muito feliz que você tá aqui com a gente hoje. Eu que tô imensamente feliz de estar aqui. Assim, já assisti o Pó de Café lá de Fortaleza, né? E admirava muito, é um prazer estar aqui nesse espaço. Pra quem não sabe, né? Eu sou amiga de infância da Érica. E cresci vendo a Érica desenhar tantas mulheres. A Érica desenhava várias mulheres, assim. Hoje eu te vejo vestindo mulheres com tanto afeto. É verdade. E ainda com esse espaço, compartilhando experiências com mulheres para mulheres, né? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, Érica. Ai, que bom. Nossa, você não tem ideia como eu tô feliz de você estar aqui, assim. Realmente é um sonho, né? A gente tá aqui junta, contando a nossa vida, podendo compartilhar experiências e, enfim, muito feliz mesmo. Obrigada mais uma vez. Então vamos começar. Se apresenta pro pessoal. Eu acho que tem muita gente que vai lembrar de você, que vai me que conhecer, que te conhece, e muita gente também que vai adorar te conhecer. Ai, gente, então eu sou a Michele, né? Tenho 36 anos. Cresci aqui em São João e morei aqui até os 15 anos. Sou a mãe do Davi, de 11 anos. Sou administradora de empresas. Trabalho no Itaú, né? Há 14 anos. Caramba, 14 anos. E especialista em gestão de pessoas. E atualmente também estudante de psicologia, né? Nós vamos falar aí dessas transformações de vida, né? E é isso. Saí daqui, né, com 15 anos. E hoje eu moro em Fortaleza já há mais de 20 anos. E é sempre um prazer voltar aqui em São João, né? Nessa cidade que eu cresci, que tem um carinho enorme. E aí, conta um pouquinho pra gente poder entender. Você morava aqui e aí a sua família é de Fortaleza, né? Minha mãe, né? Sua mãe? Minha mãe é cearense e meu pai é mineiro. E a minha mãe sempre tinha aquele sonho de voltar para a família dela, né? Ela passou muitos anos fora. E quando eu tinha 15 anos, ela tomou a decisão de voltar, né, para o Ceará. E eu fui, né? Não foi fácil. Eu acho que aí foi o primeiro ponto que você teve que se reinventar, talvez, né? Exatamente. Porque naquela época, a gente estava até conversando sobre isso ontem, é muito louco, porque foi no ano 2000? 2001. 2001? Gente, em 2001 não tinha internet, não tinha como nem mensagem de texto, muito pouco, né? Pra gente poder se falar por telefone, era muito caro, né? Quem tem mais de 30 aí vai lembrar como era caro fazer uma ligação para outro estado, então, né? assim, ela foi embora daqui, ela foi pra Fortaleza, um lugar muito longe. A gente simplesmente quebrou o vínculo. Tipo assim, um dia a gente era muito amiga e tal, melhores amigas, e de repente ela foi embora e acabou. Não tinha mais notícia da pessoa, sabe? Tinha por carta, né? Ou por ligações, assim, esporádicas. Mas, assim, a rotina, a vida compartilhada, tudo que a gente tinha, acabou. E eu imagino como foi difícil pra você chegar numa cidade tão longe, tão complicada, assim. Porque, assim, era ir embora pra outra cidade, pra outro estado, né? E saber que eu não ia conseguir voltar tão cedo. E tem isso também, né? Porque não tinha questão da distância e questão financeira, porque né, era caro. Eu sabia que eu não sabia quando que eu consegui voltar. Imagina, você sair da sua cidade, onde você cresceu, da minha família também aqui, que eu cresci com a minha família aqui, os amigos, essa fase de 15 anos, nossa, adolescência. Gente, é muito representativa, né? Muito. E assim, de repente eu fui arrancada, né, desse lugar e tive que recomeçar do zero em outro lugar, né? Porque assim, eu não cresci lá, lógico que tinha o amor pela família de lá, mas era criar as relações ainda, né? Exatamente. Com os primos, com os tios, que não existia, porque eu morava aqui, né? E colégio novo, enfim, foi bem desafiador, eu sofri muito. Nossa, acho que assim, posso nem imaginar. Eu passei 1 ou 2 anos ainda vivendo
em função daqui, sabe? Você tá num lugar, mas a sua cabeça, ela ainda tá naquela outra história. Aham. Parece que você para no tempo. Então foi um ano, assim, muito triste. Eu fiquei até um pouco depressiva, assim, naquele primeiro ano, porque eu não consegui ir para essa mudança, né? E, assim, esse é um aspecto, às vezes, desses momentos da nossa vida que trazem mudanças e você não consegue ir no primeiro momento. Você vai se adaptando depois. Você vai... fica apegado ainda ao antigo ciclo, né? E isso causa muito sofrimento. Porque só quando a gente consegue fluir com a vida em direção ao novo ciclo que está se abrindo, é que você consegue, então, criar essa nova vida, né? Então, assim, eu demorei, mas, assim, a vida seguiu, né? Fui crescendo, estudando, veio vestibular, passei na federal de lá, então, assim, já me enraizou mais ainda, né? Porque cheguei até a pensar em fazer vestibular aqui na época, pra voltar. Tinha aquilo, eu quero voltar. Mas no que eu passei na federal lá, poxa, era uma faculdade federal, administração, me fazer o que eu queria. E aí você foi me enraizando, né? Lá criando essa nova vida, né? Comecei a namorar, enfim, fui construindo essa nova vida lá. Mas não é do dia pra noite, né? Até porque a mudança foi muito brusca também, Foi né? muito brusca. Pra um lugar muito longe, numa época que não tinha essa tecnologia de hoje. Hoje em dia a gente tem FaceTime, que a gente fala com qualquer pessoa, né? Você se sente muito conectado com as pessoas. Naquela época não tinha. Hoje eu sei assim, então, tudo que, né, que tá acontecendo assim na sua vida, às vezes sem nem falar com você. Exatamente. Porque a gente vê pelas redes sociais, você meio que sabe o que tá acontecendo na vida das pessoas. Mas naquele tempo não tinha. Realmente. E eu imagino. Foi bem desafiador. E me transformou muito, né? Assim, eu falo que eu era uma pessoa aqui e essa mudança, ela me transformou muito. Mas, ao mesmo tempo, trouxe muita resiliência, né? Me fortaleceu muito. E também tem esse aspecto que a gente até já conversou de proteção, assim. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que você só entende depois, às vezes... Às vezes aqui, sei lá, se, né, minha adolescência aqui como seria, se eu teria as mesmas oportunidades que eu tive lá, né, se eu ia me perder de alguma forma. Então eu acredito muito, acho que isso é uma crença fortalecedora. Quando você acredita que tudo que te acontece tem uma razão maior e você conseguir seguir, mesmo não entendendo, mesmo às vezes sentindo dor, mesmo sofrendo, mas você seguir com a vida e depois você entender, né, por que aquilo te aconteceu. Isso fortalece muito, né, para as transformações que o viver exige. Nossa, né? Sensacional isso, gente? As contínuas transformações que essa vida da gente exige da gente. Né? São contínuas mesmo, gente. A gente às vezes acha, não, agora tá tudo lindo, minha vida vai fluir e tal, e de repente vem a vida e muda tudo. Né? De repente acontece alguma coisa que muda e a gente não está preparada. Não vou falar que a gente está preparada para as mudanças. Sim. Mas a gente precisa talvez saber, né? Entender, igual você falou, né? Quando você entende que aquilo é pro seu bem de alguma forma, isso dá um conforto, né? Eu sempre penso muito assim, né? Que na vida tudo é muito fluido, né? Assim, você imagina, o rio, ele corre pro mar. Não tem como ele dizer assim, não, vou me agarrar aqui nessa pedra, eu não vou, ele tem que ir. Verdade. As estações mudam, a natureza, ela é um fluxo, a vida acontece dessa forma. Então você imagina uma árvore, ela só pegar as flores e dizer, não caia, não caia, mas assim, não tem como, vai ter estação que vai cair, que vai secar, que vai ficar sem nenhuma folha. É verdade, né? É verdade. E é necessário, e depois vem a renovação, né? Enfim, e assim é a vida da gente, com a gente, né? exatamente. Mas é porque às vezes a gente, assim, o ser humano, ele se apega muito aos ciclos, né? Se a gente fosse essa árvore, a gente ia se apegar àquela estação que você mais gostou. Ia sofrer por aquilo, né? Mas eu amo verão, eu quero que seja verão pra sempre, eu quero que seja primavera, enfim. Nessa metáfora que a gente tá usando. Então é isso, a gente tem que aprender a fluir com a vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Não, gente, vocês estão pegando? Nossa, muita inspiração, tá? Que isso! Maravilhoso! E aí você teve que se reinventar algumas vezes na sua vida, né?
Com certeza. Eu tava refletindo, né, sobre isso hoje, pensando aqui nesse nosso bate-papo. Sobre os ciclos, né, da vida, né? Eu reflito muito sobre isso. Esses ciclos de 7 anos, que eles são muito importantes. É mesmo? Os setênios, né, que chamam. Olha, eu não sabia disso. Então, assim, né, até os 7, dos 7 aos 14, 14 a 21, 21 a 28, 35. Então, pensando na minha vida, foi muito assim. De 14, 15, eu tava mudando pra Fortaleza, né? 21, eu tava casando. Nossa, né? eu tô com 21 anos, eu casei gente. muito nova, né? Meu primeiro namorado, praticamente, que eu conheci lá em Fortaleza. Comecei a namorar com 17, Caramba, casei com 21. E o Davi veio com 24, né? E com 28 eu me divorciei. Nossa. E aí, assim, foi outro momento de né? muita transformação. E assim, só quem já passou por uma separação, por um divórcio, principalmente quando você já tem filhos, né? Nossa, não, com certeza. Sabe o quanto que é difícil viver esse momento, né? Mesmo que fique tudo bem entre o casal, Mesmo que fique né? tudo bem, não é fácil. É uma mudança muito significativa também. Especialmente quando você tem um relacionamento longo, né? Então, assim, foram 10 anos entre namoro, casamento. Foram 10 anos juntos, né? E assim, esse momento foi muito difícil. Eu entrei numa crise antes da separação, né? Antes do divórcio acontecer. Eu entrei numa crise existencial, assim, né? Interna, né? Era comigo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Sabe esse momento que você tá internamente, você tá vendo que a sua vida não tá fluindo, mas você não sabe como mudar? E eu tava com 28 anos e eu olhei para todas as áreas da minha vida e parecia que tava tudo estagnado. Sabe quando você sente que tá tudo parado? E de repente eu pensava assim, né? O que me fez chegar até esse momento de sentir essa estagnação? Eu tava no trabalho, mas eu já tava há muito tempo no mesmo cargo, muitos anos, sabe? O relacionamento que eu tava sentindo que não tava bom, né? Enfim, eu tinha deixado de fazer muitas coisas que fazem sentido pra mim. Então, assim, você vai olhando assim pra cada área da sua vida, eu tava me sentindo estagnada. Só que eu não sabia como mudar. Não sabia como transformar isso. E eu fui ficando só triste, sabe? Então, você não sabe, você não tem ferramentas, você simplesmente acha assim, minha vida é isso e pronto. Eu não sei como eu cheguei nisso, mas também não sei, não tem o que fazer. Você acha que não tem o que fazer. Então, assim, eu acabei, ao longo da minha vida, meu primeiro foco de vida foi família. Eu não foquei muito no profissional. Eu quis logo casar, eu quis logo ser mãe. Então, eu vivi esse tempo, né, assim, de casar e ter filho e os primeiros anos do filho, muito focada nisso. Então, com isso, deixei as outras coisas, sabe? Então, não queria crescer naquele momento no trabalho, porque, enfim... O Davi era pequeno também. O Davi era pequeno, meu foco tava para aquilo. Mas só que, assim, a gente não pode deixar isso acontecer na vida da gente, né? Cada área, ela precisa ir andando junto com a sua vida. Você tem que dedicar um tempo para cada área da sua vida, né? Porque senão realmente uma coisa vai puxando a outra, né? Tudo influencia tudo. E aí, nesse momento, então, de crise, assim, de quem eu sou, aonde que eu tô e pra onde que eu vou, sabe? Eu queria muito que Deus me dissesse algo. Você já viveu isso? Já, claro, nossa, como Sabe já pedi. Você quer que Deus desça Sinal. e te fale assim, faça isso. Sabe? Então, assim, se você já viveu esse momento, você sabe o que eu tô falando. Esse momento que você não tá enxergando nada e você quer que alguém te diga o que você tem que fazer, né? E eu tava nesse momento. Comigo mesma, só eu sabia o que eu tava passando. E aí, eu ouvi falar de um treinamento de inteligência emocional. Eu fui na igreja e uma pessoa que estava lá falou de algo que ele aprendeu nesse curso. Sobre se relacionar com pessoas difíceis, sabe?
Aí eu, nossa, que legal, tem um curso que ensina isso, né? Que curso é esse? Fui pesquisar. E encontrei esse treinamento, né, de inteligência emocional, que é até o método CIS, não sei se você já ouviu falar. Não. Que foi, assim, muito transformador na minha vida. E eu fui para esse treinamento e lá se abriu um mundo de possibilidades na minha frente, porque eu percebi realmente quais eram as minhas crenças limitantes a respeito de mim mesma. Sim, legal. Sabe? E que essa pessoa que tava, é como se eu estivesse num barco, o mar estava revolto ao redor, tinham várias situações acontecendo que eu não sabia como lidar. Eu tava lá embaixo do barco chorando e pedindo, meu Deus, me tira daqui. E nesse treinamento é como se eu tivesse ganhado ferramentas emocionais para dizer, ei, Deus tem o controle do vento, do mar, mas quem tem que pegar o leme do barco e virar sou eu. E buscar outros mares, outros ventos, é você, Michelle. Então, assim, essa coisa de tipo assim, Deus deixa me falhar algo, era eu lá no fundo do barco, meu Deus me fala algo. E aí, de repente, eu peguei o leme do meu barco, da minha vida, e comecei a girar, né? E esse girar foi esse processo das transformações que foram se seguindo, né, na minha vida, assim. Eu acho que pra mim, um ponto muito difícil na minha vida toda foi a questão de ser muito perfeccionista. Sabe? Quando você quer, às vezes, mostrar um mundo muito perfeito. Você é muito preocupado, né? Com o que as pessoas pensam. Sim. Né? E você não quer mostrar fragilidades, né? Eu queria ser sempre aquela pessoa forte. Que dá conta de tudo, que resolve tudo, que viveu situações difíceis, mas dá conta, né? Nesse momento assim. Eu tive que abrir meu coração e realmente mostrar minhas vulnerabilidades, realmente mostrar assim, não tô bem, né? Mostrar assim, não tô feliz, não tô feliz, preciso de ajuda e eu quero mudar minha vida. E nessa questão de ser muito perfeccionista, quem é muito perfeccionista sabe que a gente evita muito o fracasso. Sabe? Essa palavra assim, parece que algo que não deu certo é um fracasso, você quer evitar ele a todo custo. E eu lembro que nesse treinamento teve uma frase que me marcou muito, que falou assim, olha, não existe fracasso, só existe resultados. A qualquer momento você pode mudar suas ações e colher novos resultados, sabe? Se tem algo que não tá bom, se tem algo que não tá dando certo, é apenas um resultado. Cara, gente, muita coisa boa. Que tem a ver com suas escolhas, tem a ver, enfim... Sensacional isso. Lógico que depois, nisso, eu iniciei um processo de autoconhecimento, né? Muito profundo. Até para entender tudo isso que eu te falei. De perceber porque aí você entendeu tudo, mas aí como que você coloca tudo no seu lugar, né? Exatamente. E de perceber o porquê que eu tinha feito essas escolhas, porquê que eu tinha chegado até aquele momento, né? E aí, assim, quando você decide, se compromete verdadeiramente em mudar, em transformar, você às vezes não vai saber qual o próximo passo, né? Mas você precisa seguir aquilo que a gente estava falando. Você pisa e o chão aparece. Você pisa e o chão aparece. Então, assim, isso é algo que eu levei pra minha vida e levo até hoje, sabe? Sem pressa e sem pausa. Apenas não parar. Então não é ter pressa de chegar onde você precisa e também não é parar. Então sem pressa, sem pausa, mas continuar andando. Aquele movimento contínuo, né? Aquele movimento que vai trazendo, né, o próximo passo, porque você se comprometeu com você mesma de se transformar, né? E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, assim... Eu fui seguindo nesse processo de autoconhecimento, as coisas foram de fato acontecendo, veio o divórcio, né? Aí você que quis o divórcio. Eu realmente decidi que era esse o caminho, que era o caminho melhor para nós, né? Não foi fácil, óbvio que não foi. É muito difícil viver um divórcio com criança, você se culpa muito, sabe? Assim, eu tô fazendo isso com meu filho. Mas uma coisa eu tinha certeza, que qualquer anulação que eu fizesse na minha vida em função do meu filho seria algo que eu ia cobrar a conta dele depois.
sabe? Porque tem muitas mulheres que às vezes assim acabam se deixando muito em função do filho, e o filho ele veio pro mundo, né? E ele vai crescer, ele vai pra vida dele, ele vai seguir o propósito dele. Nós somos ferramentas, nós somos canais, portais para os nossos filhos, né? Mas a gente precisa ter a nossa vida. Porque assim, eu sabia que eu estando feliz era o caminho do meu filho ser feliz também. Né? Então assim, nesse momento todo teve uma amiga que me falou assim: olha, Michele, essa vai ser a história de vida dele. Ele vai saber lidar com a história de vida dele. Ele vai ter pais separados, né? E eu falei, nossa, é verdade. A história, a vida dele, né? É a história de vida dele. Todos nós temos nossas histórias, né? Difíceis. Ele vai saber, graças a Deus. Assim, eu e o pai dele, a gente tá super bem e deu tudo certo, né? Ele se reencontrou, eu me reencontrei, né? E o Davi cresceu, né? Bem dentro disso tudo, né? Tem muito respeito, muita amizade. Que bom. E tudo, assim, deu certo. Mas, assim, esse momento... E aí eu tava com 28 anos, a gente falou, os 7 anos, né? Os 28. Eu iniciei um processo, entendeu? Não é assim, da noite pro dia. Então, às vezes, você que quer uma transformação, que busca mudar algo na sua vida, você acha que as coisas têm que acontecer assim. Mas algo não tem como fugir. Não tem como fugir do processo, né? Não tem como. E aí, eu sempre penso na borboleta, sabe? Na lagarta e da borboleta. Então, pra mim, a minha história era assim. Eu era uma lagarta, achava que a vida era a vida da lagarta. Você sabe? Eu era lagarta e a vida é isso. De repente, eu tava num casulo. E eu não tava enxergando nada. Esse momento que você não sabe o que fazer é esse momento do casulo. É esse momento que você não tá vendo nada, mas algo tá acontecendo. A transformação tá acontecendo e você não tá nem se dando conta dela. Só que você, imagina, de repente você tá ali, num casulo, numa transformação, e você não sabe como aconteceu aquilo. Sabe? Eu faço muito essa metáfora com essa história da lagarta e borboleta, porque assim, eu senti muito isso na minha vida. De repente eu não tava enxergando nada. E você fica apegado aí na sua vida, assim. Nossa, mas até ontem era assim, era assado. Eu gostava daquela vida lá que eu tinha, né? Que é isso que tá acontecendo comigo, né? E aí, esse é o momento do processo. Então, esse momento do processo, do casulo, é o momento que você vai ter que entrar em contato com você mesma. Então, esse é o processo de autoconhecimento. Não tem como fugir de você. Você tem que sair de fora e tem que vir pra dentro, sabe? Então, assim, olhar para coisas que aconteceram, para traumas, né, que você viveu, que você pensa que não está conduzindo a sua vida, mas ainda está influenciando. Muita coisa fica no nosso inconsciente, está governando a nossa vida e a gente não está percebendo. E veio esse processo também de saber, assim, o que faz sentido para mim, sabe? O que faz a minha alma vibrar. Quais são meus talentos, quais são os meus dons, sabe? E aí, assim, nesse processo, né, o que aconteceu? As áreas da minha vida foram andando. Então, assim, profissional, depois desse momento, eu fui promovida 2 vezes. Caramba! Assim, dentro de um ano, sabe? Fui crescendo no trabalho, fui movendo outras áreas e, assim, abriu uma gama de possibilidades, né? E de ferramentas, assim, de autoconhecimento que eu fui realmente, assim, buscando pra me conhecer, pra me perceber, pra tratar aquilo que não tá sarado, sabe? Pra olhar pra nossa história de vida, da nossa família, de coisas que acontecem que marcam muito a gente vai carregando aquilo, né? Então, assim, foi muito precioso, né? Esse momento, esse tempo, esse mergulho, né? E assim, a gente vai vivendo isso ao longo da vida, né? A gente vai aprendendo, assim, quanto mais você acha que sabe, mais você vê que não sabe nada. Nada. Ainda. Mas você não acha que pra gente realmente ter esse autoconhecimento e mergulhar em si, precisa de coragem? Coragem.
Porque a gente não é tão simples. não é tão simples, porque a gente cria muita resistência, sabe? É muito mais fácil você colocar a culpa nos outros, Exatamente. daquilo que te acontece, Exatamente. do que Enxergar. colocar a sua autorresponsabilidade. Assim, eu me trouxe até aqui, minhas escolhas me trouxeram até aqui. É muito mais fácil culpar as circunstâncias, né? Então a gente cria muita barreira, a gente cria muita resistência. Porque é muito mais fácil identificar fora, projetar isso fora, no relacionamento, no trabalho, nas coisas que não deram certo, no financeiro, do que sair realmente da sua zona de conforto, né? E decidir ter novas ações. Nossa, maravilhoso isso. Né? Então, exige coragem de fazer esse mergulho para conseguir fazer essas mudanças. E coragem de né? mudar o que precisa ser mudado. Porque aí você vai entender o que precisa ser mudado. Ok, aí você vai ter que realmente se movimentar. Porque às vezes a sua zona de conforto tá tão gostosinha, né? Você fala, ai, tá tão gostosinho aqui. Tá tão quentinho. Tá tão quentinho, não vou sair daqui não, tá? Pra quê? Não precisa, mas precisa. Você precisa, né? Eu falo você, todo mundo. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, né? A gente precisa virar borboleta. Isso. E essa zona de conforto, ela te impede realmente de crescer, né? E aí falando dessa questão da borboleta, né? Desse voo, né? Então, assim, passados, né, os primeiros anos aí dessa transição, a gente fala assim, não é da noite pro dia, né? Isso são assim, anos, né, gente? São anos, dias, né? São anos, eu me divorciei, nossa, passei lá 1 ano e meio, sabe? Fazendo cursos e, sabe? Tentando me conhecer melhor e, enfim, foquei muito assim em mim, realmente, sabe? Mas assim, depois eu sinto que eu voei. Sim, então, quando que foi esse momento que você sentiu que você voou? Foi quando eu comecei a crescer no trabalho, fortalecer realmente aquilo que eu era, sabe? Eu sou isso. E eu vou bancar ser isso, ser quem eu sou. Eu não vou impedir não vou deixar que nada impeça que eu me torne eu mesma, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem, sabe aquela voz alta da nossa mãe? Assim, às vezes dizendo, não faça isso, não faça aquilo. E vai fazendo você crescer, às vezes, tão, assim, restrito, né? E de repente, assim, eu lembro quando a questão de me divorciar, eu pensava muito nisso, né? Ai, minha mãe, como vai ser, né? Mas, assim, eu realmente decidi que eu precisava fazer aquilo por mim, né? Então eu sinto que eu voei, né? E aí eu tava naquele voo, conhecendo essas novas possibilidades, conhecendo novas pessoas e com novos projetos, enfim. As coisas foram, né, caminhando, né, na minha vida, fluindo. Mas eu acho que tem algo que acontece com todo mundo, assim, nesse processo. Porque as situações difíceis, elas vão acontecer. Né? Não é porque você, voei, agora eu sou uma borboleta. Acabou, minha vida é feliz para sempre. Estou transformada, estou, né? Não. E assim, veio uma situação difícil na minha vida. E nesse momento eu achei assim que nada do que eu tinha feito tinha sido real. Tipo assim, eu acho que não deu nada certo. Não é bem isso, né? É aquele momento que, sei lá, você machucou uma asa, mas eu só tinha machucado uma asa. E eu pensei assim que acho que eu não me transformei, eu acho que não foi isso, enfim. Mas, assim, eu entendi que não é isso, sabe? Assim, quando você se transforma, quando você cresce, é algo que você não volta pro mesmo lugar. Sim, você nunca mais vai voltar para aquele lugar, aquele estágio que você estava antes. Você nunca mais vai voltar a ser lagarta. Não, com nunca certeza. mais. Não é porque um caminho sem volta, gente, não é né? A consciência é um caminho sem volta. A expansão da consciência, né? É um caminho sem volta. Não é porque você machucou uma asa, não é porque alguém te decepcionou, não é porque algo não deu certo, algo que você achava que já ia fluir e não aconteceu da forma que você queria, que tudo voltou ao mesmo lugar de antes. Não, porque você já não é mais a mesma pessoa mesmo, né? Mas só que às vezes nesse caminho tem pessoas que paralisam ele de novo. E assim, não ficam, era. Ficam travadas, com medo, né?
de se decepcionar, enfim. Exatamente. E a gente tem que estar sempre se renovando, né? E alçar novos voos, né? Novamente. Eu fiz até essa tatuagem nesse momento. Foi um momento, assim, de dor que eu tava vivendo. É Liberté. Tá escrito Liberté e tem uma borboleta, sabe? Que legal, que legal. Eu fiz isso pra nunca esquecer o voo que eu tinha feito. Que lindo! Sabe? Uhum. Aquele momento que eu tava vivendo que não tava fácil, eu tatuei pra lembrar. Você é capaz de voar novamente. Uhum. Você é capaz de voar novamente. Espera. Dá tempo ao tempo. Às vezes você tem só que esperar curar essa asa, você vai voar de novo, né? Então a vida é feita desses ciclos, sabe? Então tem momentos que tudo tá fluindo, tem momentos que você vai ter que dar uma pausa. E é pra você renovar e alçar, às vezes, voos ainda maiores, né? Uhum. E aí a vida foi seguindo, assim, conheci, né, o Bruno, né? E hoje eu tô noiva, né? Vai casar. Vou casar de novo, então assim, sabe, os recomeços eles acontecem, as novas chances elas existem, as novas portas se abrem, né? Uhum. Os novos caminhos estão aí pra gente percorrer, né? E viver novas coisas, novos recomeços e você pode ser feliz, né? E ser feliz de novo. Formas, você é capaz de ser feliz de novo, você é capaz de começar uma nova história. De acreditar. Né? A gente não pode nunca deixar de acreditar. Não é porque se algumas coisas não deram certo que sempre vai dar errado, né? Não é porque um raio caiu uma vez na cabeça Exatamente. que ele vai cair de novo. Sabe? E a gente não pode perder a esperança. A gente tem que acreditar. Porque senão você vai ficando limitado, você vai se limitando, você vai ficando com medo. Com medo, exatamente. Cada vez mais presa na sua bolha, né? Assim, relacionamento eu acho que é algo que traumatiza muitas mulheres. Eu vejo muitas mulheres não acreditando mais. Sim. Né? Infelizmente. Que vão conseguir encontrar. Porque às vezes a pessoa também faz tanta, né, um relacionamento abusivo não de verbalmente, né? E a pessoa vai deixando a mulher tão pra baixo que ela realmente acredita que ela não consegue mais, né? A gente conversa com várias pessoas, tanto a autoestima, vai ferindo tanto, a sua autoconfiança, né? Essa sua capacidade de fazer por você mesma, de ir, de mover, de romper, né? Sem alguém, sozinha. E isso pra mim é algo que eu carreguei pra minha vida, assim, sabe? Pra que eu consiga ter um relacionamento feliz, eu precisava estar inteira. Eu precisava estar inteira pra caminhar, pra encontrar alguém inteiro, não a metade, sabe? E assim, metade, encontrar a outra metade, a gente se tornar uma coisa só. Não, eu inteira e outra pessoa inteira também pra viver aquilo da melhor forma possível. E você sempre foi dono da sua vida, né? Financeiramente, tudo. Você sempre deu conta, assim. Nunca teve ninguém por trás, né? Não. Tudo que você passou, igual você falou, foi sozinha mesmo. Sozinha mesmo. Lógico que tem sempre as os pessoas, anjos, né? Nossa, assim, a minha ida pra Fortaleza foi super difícil. Eu tive, né, minhas tias que me ajudaram muito. Eu ganhei bolsa integral para estudar no colégio, porque minha mãe não tinha como pagar colégio. Mas é sempre você por você, né? E comecei a trabalhar para realmente construir a minha vida, né? Assim, e as minhas coisas. Porque a gente estava falando sobre isso, eu acho que muitas mulheres também acham que não são capazes de ganhar o próprio dinheiro sozinha, de realmente ser sozinha e não depender, né? De marido, enfim, de outras pessoas. Mas eu acho que é isso que você pode falar, assim, né? Sim, com certeza. E aí, assim, indo para os ciclos dos 7 anos, que eu tô te falando, e aí vem os 35. Agora. É um novo ciclo que começou, né? A ano. E aí, assim, é outro momento, né, na minha vida também de me reinventar. Eu vou casar de novo, né? Então, todos os preparativos do casamento, né? Tô noiva, né? Já tenho esse relacionamento há 4 anos, né? Com o Bruno, que é o amor da minha vida. Ai, que lindo!
E sou muito grata a Deus por a gente ter se encontrado e realmente uma pessoa que veio pra somar, né? E eu tô nesse caminho desse novo, sabe? Assim, parece que eu nunca casei, parece que é a primeira vez, né? Morar junto novamente com outra pessoa e construir nosso lar, construir a nossa vida, né? E antes de chegar nos 35, né? Eu tava com 33, né? Sempre um novo ciclo, antes ele já vai trazendo, sabe? As mudanças, você já vai sentindo o que ele quer trazer. E com 33, eu tava assim, nesse caminho de autoconhecimento, eu encontrei muita coisa que eu entendi que tinha muito a ver comigo, né? Que eu gostava muito de comportamento humano, que eu gostava muito de lidar com pessoas e de entender sobre essas transformações, né? Não só a nível de etapas de vida, mas internas, psíquicas. Eu adorava estudar, sabe, esses conteúdos. E aí veio então essa paixão pela psicologia, que eu já lia, que eu, sabe, já estudava, era aquela coisa que eu tinha prazer de aprender. E aí eu com 33 eu pensei assim, olha, eu posso chegar com 38 com o título de psicóloga, ou eu posso chegar aos 38 do mesmo jeito, porque eu quero chegar lá. Então assim, sim. O tempo vai passar de qualquer maneira. Posso chegar lá com um novo título, né? Ou não. E decidi começar, depois de 10 anos de formada, voltar para a faculdade e fazer psicologia, né? Assim, ainda tem essa transformação. Ainda tem essa transformação, porque assim, a gente não pode parar. Não. Sabe? Certíssima. Aquilo que faz a sua alma vibrar, você tem que correr, assim. É algo que agrega também ao meu trabalho, óbvio. Eu sou gestora de pessoas, né? Então vem super para agregar, mas não tem a ver só com o profissional, tem a ver com propósito de vida. E aí é isso que eu acho, mais do que você se conhecer e saber quem você é e saber aonde você está, é saber o que você veio fazer nessa vida. O que você veio realizar aqui? Seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Para onde você está indo, né? A vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filho, comprar casa, carro. A vida, pagar conta, pagar boleto, vai, sabe? Deixa o filho na escola, volta. A vida não é só isso, é muito mais. É muito mais, Sabe? O que você veio realizar? E eu comecei a ver que eu queria ajudar outras pessoas, sabe? A viver essas transformações. Eu queria ter ferramentas para isso. E aí veio a psicologia, né, que eu tô fazendo. Então imagina, concilia tudo. Trabalho, filho, organizando casamento. Já tô atendendo os pacientes à noite, né, no estágio da faculdade. Tô assim, realmente encantada, apaixonada pela psicologia, né, uma área maravilhosa. E que é algo que eu vejo assim que eu posso levar pra vida. Com certeza. Sabe aquilo que você vê que não é questão de profissional, ganhar dinheiro, trabalhar, é algo de realmente que você gosta, né? Levar pra vida, é algo que eu me vejo fazendo, sabe, sei lá, se eu me aposentar, depois que eu me aposentar, eu não me vejo fazendo isso, né, de uma forma, quando você tá fazendo aquilo que tem a ver com você, que tem sentido, você não sente que você tá trabalhando. Exatamente, Sabe, você não pensa aquilo que você faz de graça. Aham. Aquilo que você faz de graça, eu lembro que nessa busca, nesse autoconhecimento, você já tomou todo o seu café. Já também, já tô quase. Depois a gente faz. Aqui é pó de café, aqui tem que tomar café. Eu vou tomando, né? Você tá falando, eu tô assim, ó. Gente, eu tô assim, encantada, eu tô sem palavras. Eu nem consigo opinar. Porque é tanto conhecimento, eu acho que é tantos insights para as pessoas, tantas coisas que a gente queria estar anotando tudo que você tá falando, sabe? Que eu acho que é muita inspiração mesmo. E assim, eu ia falar isso, né? Que quando você você faz algo que você gosta, ama, não é trabalho, né? É prazer, realmente, né? É algo que faz a sua vida. Que faz o seu olho brilhar, né? Seu coração. Faz seu olho vibrar, exatamente.
E assim, é maravilhoso esse processo, né? De viver isso, né? Essa questão de ajudar outras pessoas é porque você não consegue levar alguém num lugar que você ainda não conseguiu ir. Sim. Sabe? Na psicologia a gente vê muito isso. Né? Na minha linha de abordagem, que é de Jung, ele fala muito sobre isso, né? Que o terapeuta, ele não consegue levar o paciente a um caminho que ele ainda não fez consigo mesmo. Faz todo sentido. Sabe? Então, o meu caminho de eu mergulhar em mim mesma, nas minhas questões, é o caminho com que eu consigo levar outras pessoas a fazer esse voo, a fazer... Até ensinar, né? Como que chega, até dar o caminho mesmo, né? Olha, o caminho é esse. Na verdade, assim, Érica, o que eu tenho aprendido? Ninguém muda ninguém. Uhum. Então, a gente não consegue dar o caminho para as pessoas. Cada um tem o seu, né? É verdade. Porque a pessoa, ela precisa entender por ela mesma qual é o caminho dela. Sim, verdade. Sabe, a gente tem que fazer com que ela encontre isso. Encontre as suas próprias ferramentas. As suas próprias ferramentas, exatamente, sabe? Pra conseguir fazer, porque assim, você pode falar, você pode querer abrir a cabeça de alguém e dizer, não esse caminho. Não vai, sabe? Verdade. Então, assim, ninguém muda ninguém. Essa é a parte mais legal. A gente só muda a gente mesmo. Então, assim, tudo que tá acontecendo fora, que você não tá gostando, que você não tá feliz, que não tá bom, você não tem o controle de mudar lá fora. Você só tem o controle de mudar você mesmo. E é aquilo que eu falei, novas ações, novos resultados. Como que você quer que o que está fora de você mude se você não está fazendo nada diferente? Nossa, maravilhosa. Não. Sabe? Então, assim, não tem como. Então, à medida que você tem uma nova atitude, uma nova ação, automaticamente o mundo ao redor ele vai se transformando. E a gente estava conversando a questão assim dos contos de fada, a jornada do herói quando ele decide ir salvar a princesa, ele nem sabe como que aquilo vai acontecer, mas no meio do caminho as ferramentas vão aparecendo, né? Verdade. Ele encontra alguém que fala, que dá uma palavra, uma frase mágica que vai abrir uma porta que ele vai encontrar lá na frente. Ele encontra uma senhora que dá uma chave, que ele, o que eu vou fazer com isso? No momento certo você vai saber. De repente ele está diante de uma porta, ele coloca lá a chave e abriu a porta. Então, sabe, isso é uma alegoria para a vida da gente. É verdade. Só vai, então, assim, só vai. Vai caminhando, porque assim, você tá vendo para onde você quer ir, você já sabe. Poxa, eu quero isso. Mas o processo, ele vai ter que ser vivido. Decida viver o processo. Um passo de cada vez, sem pressa e sem pausa, né? E atento ao que o universo vai trazer. Porque quando você está atento às possibilidades, você enxerga essas chaves mágicas que aparecem e usa a ferramenta para ir abrindo esse caminho, essas novas portas que vão te levar ao seu destino. Nossa, eu tô assim... Isso não pode querer, isso é uma aula. Caramba! Não, eu vou assistir de novo depois, porque eu quero escrever esses insights pra não esquecer. Porque eu vou levar isso pra minha vida. Tudo que você tá falando faz todo sentido pra minha vida hoje. E vai fazer sempre. Porque, como você falou, a nossa vida tá em constante movimento. Então, assim, às vezes a gente escuta isso, depois daqui a um ano, se eu escutar de novo, vai fazer sentido de novo, sabe? Verdade. E colocar as coisas em prática, que às vezes a gente tá pensando, sabe? E, nossa, eu tô, assim, maravilhada. E agora, o que você falaria pra Michelle de 20 anos atrás? Ai, essa meu pergunta é Deus, importante. Que pergunta difícil. 20 anos atrás. Olha, eu acho que o que eu falaria é que ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Tudo aquilo que ela tá morrendo de medo, achando que não vai dar certo, que não deu certo e não tem possibilidade de dar certo, vai dar certo. E que ela só precisa continuar. Que ela não pode desistir jamais, assim.
desistir de si mesma. Eu acho que eu queria ter dito isso pra mim sempre, sabe? Assim, Michele, em cada etapa da minha vida, se eu pudesse voltar, lá na minha infância, quando eu me achava tão feia, sabe? Me achava tão, sei lá, a gente tem tantas inseguranças, né? Michele, sabe? Você vai crescer, você vai ficar tão linda, você é linda do jeito que você é, sabe? Em outros momentos, nesses momentos que você não tá enxergando, é dizer, calma, vive o processo, dê tempo ao tempo, que você vai chegar no seu caminho, só não para, só continua avançando, continua voando. Eu tenho orgulho muito da Michele de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, muito orgulho da Michele de hoje, só isso que eu queria falar, tá, gente? Que é um orgulho danado, porque eu conheço ela desde pequena, nossas trajetórias de vida sempre tiveram interligadas de alguma forma na nossa vida, não sei explicar, talvez por alguma conexão. A gente estudou junto, a gente fazia tudo junto, fazia aniversário no mesmo mês. E aí, por alguns anos da minha vida, eu achei que eu nunca mais fosse ver ela, né? Por causa da distância, por causa do que achei que as nossas vidas iam se afastar de uma forma que a gente nunca mais ia se ver. E aí, de repente, a vida traz ela de volta, de alguma forma. Ela tá aqui hoje comigo, na minha casa. Então, assim, é muito orgulho, tá? Saiba que eu sinto muito orgulho de você. E não só eu acho que todo mundo te conhece, tenho certeza, sabe? Que tem muito orgulho da mulher que você se tornou, uma mulher maravilhosa e super evoluída, né? De todas as formas, evoluída de todas as formas mesmo. E tô muito grata de viver esse momento aqui. Podendo compartilhar tanta coisa legal com a gente, esse conteúdo rico, não é rico, não, é riquíssimo, que eu tenho certeza que vai ajudar tanta gente, sabe? Eu quero agradecer, assim, pra mim tá sendo muito especial ver esse momento aqui com a Érica. Também ver essa mulher que você se tornou e tá se tornando. Tô no processo ainda, tô no processo. Estamos no processo. Estamos todos sempre, né? Depois eu gosto de sempre falar que as pessoas que vêm aqui voltam, né? Pra depois contar mais os processos. Né? As novas fases, né? Mas assim, eu fico muito feliz de ver o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Que bom. Que é a minha amiguinha lá. Então, a gente criancinha, brincando lá na casa da minha avó. Virou essa mulher tão forte também e que, sabe, tá tão empenhada em compartilhar e ajudar outras mulheres, né, através desse espaço. Então, assim, continua, né? E eu fico muito feliz mesmo de ver, assim, o quanto que você se preocupa com isso, sabe? A Érica sempre foi uma pessoa muito generosa. Eu falo com ela que, assim, o tempo passa e a essência, ela é uma pessoa que carrega a essência. Quem conhece a Érica sabe, né? A gente consegue ver a verdade nos olhos, assim, é uma pessoa de alma, de essência. E a sua essência, ela não mudou, né? Eu sei quem é a Érica. E ela é uma mulher muito forte. Ai, gente, eu vou chorar. Muito, que vai crescer muito ainda. Então, continua avançando. Ai, se Deus quiser, Deus vai me dar ferramentas. E é isso que a gente estava falando. A gente vai pisando e Deus vai dando o chão, né? E eu pretendo não desistir. E... obrigada. Amiga. E só mais uma pergunta, era a última, antes da gente terminar. O que você pode falar para as mulheres hoje que estão nesse processo, nessa situação assim, de não enxergar nada, que eu acredito que tem muita gente assim, de não conseguir ver além? O que você pode falar para elas agora, hoje? Eu acredito que assim, esse momento de que você não sabe, né, o que vai fazer, né, esse momento, é um momento primeiro de respirar, de se situar, de entender, né, para onde você quer ir, né, saber onde você tá, saber aonde você quer chegar e se permitir viver o processo, né, se permitir realmente viver essa estação, mas com ações, né, o que não dá é para ficar realmente esperando as coisas acontecerem. Eu digo assim, nem que seja um passinho por semana, mas que você dê um passinho de cada vez, sabe? Não fique estacionada, não fica parada, né? As coisas, elas vão
se abrindo à medida que você vai caminhando, é o que a gente tá falando aqui. Então, esse momento que eu não tô enxergando nada, é o momento que eu tenho que me situar onde que eu tô, mas é que eu preciso agir, né? Então, as ações, uma ação diferente, às vezes uma atitude diferente, já desencadeia algo externo, né? Que vai te ajudando, né? A ir caminhando, Mudando a sua realidade, a ir né? dando os próximos passos. Então, assim, não acredite que um passinho é em vão, sabe? Porque às vezes você quer fazer um movimento grande e você já quer ir pra lá, mas não adianta. Então, assim, um passinho, cada passo importa. Cada passo importa. Então, cada dia importa. O tempo cura tudo, né? E vai prosseguindo, que as coisas elas vão clarear. As coisas vão clarear. Nossa, gente, que aula! Amigas que vocês estão assistindo aí, estão de boca aberta igual eu. Imagina. Sigam a Michelle Vasconcelos, tá? Vou deixar aqui na legenda o Instagram dela. Quem quiser também pode mandar mensagem pra ela. Com certeza, se eu puder contribuir Se tiver alguém de alguma forma, tô aqui pra gente compartilhar. A Michelle, como ela falou, né? Ela é estudante de psicologia, ela tem todo o embasamento, ela vai poder ajudar você. Então não passe por isso sozinha, busque ajuda. Buscar ajuda, né? Tente se reinventar, mas assim, não necessariamente sozinha, você pode contar com ajuda, né? Psicológica, com ajuda das pessoas, de amigas. Nós estamos aqui no Pod Café, é pra isso, né? E às vezes essas ações é exatamente isso. A ação, às vezes, é buscar ajuda. A ação é buscar uma terapia. A ação é buscar algo que te ajude a conseguir se mover. É contar, né? Assumir o seu problema e às vezes ter coragem de contar pra alguém, pra uma amiga, pra alguém que vai te ajudar. Porque às vezes a gente tá passando por aquilo e ninguém sabe. Exatamente. Então a ação, às vezes, do dia é você ter coragem pra contar o seu problema pra alguém, pra expor, né? E é isso, gente. Eu desejo que vocês levem todo esse ensinamento, toda esses insights maravilhosos pra vida de vocês, assim como eu vou levar pra mim, né? A Michelle, não sei quando ela volta, mas quando ela voltar aqui, ela volta pro Pod Café pra compartilhar mais os processos dela. E é isso, Michelle, muito obrigada mais uma vez. Eu tô muito feliz. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso. No Pod Café. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.